paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é Rosinaldo Santos mais uma vez, agora encerrando a série Generais de Deus, com o homem dos milagres, cujo nome era A.A. Allen, cujo as duas primeiras letras a primeira é Asa, em referente ao nome do seu pai, Alonso, ao nome do seu tio, e Allen, o sobrenome da família. Nasceu no ano de 1911, vindo a falecer no ano de 1970, com aproximadamente 59 anos de idade. Allen, ele vai nascer em um lar com mais 5 irmãos, 6 somado a ele. Eram 2 homens, um era ele, e 4 mulheres. A.A. Allen, ele vai vir de uma família muito conturbada, haja vista que seu pai e sua mãe tinham problemas seríssimos com álcool. Eles eram extremamente violentos uns com os outros, e os seus filhos nasceram nesse ambiente conturbado. A história vai narrar que era pouco leite, porém muito uísque. Allen, ainda muito jovem, ele carregava cerveja para o seu pai e para sua mãe. Eram acostumados a brigas constantes dentro do lar. A história vai narrar que todos os teus irmãos faleceram com problemas seríssimos com álcool. E Allen não era diferente. Já muito jovem, ele tinha problema com o alcoolismo e também com o vício de cigarros. A história vai narrar que ele começa a caminhar no segmento metodista. Ele se sente fascinado e atraído por esse segmento, quando Deus o dá uma oportunidade de ter um encontro com Cristo, após ele ter aberto com sua mãe uma destilaria com danceteria, a qual fluía para ali pessoas perversas, pessoas ruins. E um pastor ousado vai fazer uma oração, um pastor do segmento pentecostal, vai fazer uma oração pedindo a Deus que ou o salvava ou o matava, o arrancasse dali. A história vai narrar que Allen vai se converter. Ele começa a caminhar no segmento metodista. Porém, ele fica fascinado pelo mover do Espírito por intermédio do movimento pentecostal. E o seu pastor vai dizer para ele se afastar daquele lugar, pois aquelas pessoas eram cheias de demônios, eram cheias de diabos sobre elas. Allen não o obedeceu e foi até aquele lugar, porque ele almejava, ele desejava também ter a experiência com o Espírito Santo. Quando ele começa a ter esse desejo, ele também começa a ler a Bíblia. Ele pega alguns versículos e vai conversar agora com o seu pastor. O seu pastor, muito áspero, muito irritado, diz para ele que aquelas pessoas eram do diabo e não aceita nenhum argumento de Allen. O pastor dá as costas para Allen. Allen vai se desligar do movimento das igrejas metodistas e agora vai se ligar à Assembleia de Deus, a qual ele caminhou juntamente com a denominação movimento a cura divina. Allen, ele vai trilhar esse caminho e ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Porém, a princípio, ele não entende qual era o seu chamado. Ele vai conhecer Lexi, que era sua esposa, e vai ter com ela 4 filhos. A história vai narrar que o seu início foi muito dificultoso, muito problemático, haja vista que Deus não tinha para ele o chamado de ser pastor. Deus tinha para ele o chamado de ser evangelista. As Assembleias de Deus colocam ele sobre uma igreja. Ele começa a administrar essa igreja. Ele começa a ser muito bem sucedido. E ele tem a grande ideia de abrir uma rádio. Porém, os da Assembleia de Deus não aceitam isso, dizendo que era um gasto muito grande. Porém, Deus estava enviando os recursos. Então, ele desiste desse plano, porém segue em frente com a sua caminhada. Agora ele deixa a congregação e contendas e com a obra evangelística sobre a sua vida. Apesar de ter abandonado as Assembleias de Deus, ele ainda era ligado à Assembleia de Deus, pois ele era um evangelista do campo.
Passando algum tempo, ele começa a ficar muito famoso porque pessoas afluíam de todos os lugares para ele para serem curadas, tomadas pelo poder do Espírito Santo. E por ele ser uma pessoa um tanto irreverente, ora falava áspero e alto, ora falava mansamente, ele vai ser diferenciado dos demais evangelistas do seu tempo. Ele vai ser extremamente zeloso para com as coisas de Deus. Até que, um dado momento da sua vida, ele entra para dentro do seu quarto e começa a questionar a Deus concernente ao seu chamado, concernente àquilo que Deus tem para ele, se o que Deus tinha para ele era verdadeiramente grande. Então, a história vai narrar que ele pega um papel, começa a escrever, e nesse papel havia 13 itens, a qual Deus propôs para ele, para que o ministério dele fosse muito bem sucedido e reconhecido aonde quer que ele fosse. Porém, se ele falhasse, ele não seria bem sucedido. Era o preço que deveria ser pago. Então ele aplica a tua vida no reino de Deus. Ele aplica a tua vida em ganhar almas. Nesse tempo, Ku Klux Klan, que era um segmento que perseguia os negros, não aceitava que os negros e os brancos estivessem no mesmo lugar. Allen, ele vai lutar contra isso, porque ele acreditava que tanto o rico quanto o pobre, tanto o negro quanto o branco, têm o mesmo direito diante do Senhor. E ele vai muitas das vezes até ser perseguido por isso. E por ele ter uma visão de crescimento, aqueles que já estavam estabelecidos também, num dado momento, vai começar a se levantar contra a sua vida. Nas reuniões de Allen, pessoas eram curadas de artrite, pessoas eram curadas de problemas nos ossos, pessoas eram curadas até mesmo de órgãos, como é narrada a história de um homem que estava dirigindo um carro, e ele disse se Deus verdadeiramente usava aquele que estava falando sobre o rádio, que era para colocar no lugar os órgãos que tinham sido tirados. No momento, tinha sido tirado algumas costelas e tinha tirado também um órgão interno do seu corpo, que agora não me lembro bem qual era. Quando o homem foi fazer a radiografia, foi constatado que verdadeiramente o órgão estava no lugar. O dedo que tinha sido amputado cresceu novamente também com unha. Então, Allen é conhecido por milagres sobrenaturais. O homem, de fato, o homem dos milagres. As Assembleias de Deus, a princípio, não aceitou a ideia dele abrir um rádio, uma estação de rádio. Mas Deus o proporcionou isso. Ele alcançou mais de 90 nações por intermédio do seu programa radiofônico. Ele também teve uma revista, Magazine Milagres, ou seja, a revista dos milagres. Ele vai trilhar com o segmento a qual Gordon Lindsay estava. Porém, ele também vai romper com esse segmento, porque eles deram mais crédito, assim como a Assembleia de Deus, a uma fofoca, a uma calúnia levantada contra a vida dele, dizendo que ele estava embriagado e que ele tinha sido preso por dirigir embriagado. Ele vai se sentir triste com isso e o dirigente das Assembleias de Deus vai mandar uma carta para ele, pedindo para ele que se afastasse do cargo, afastasse das funções dele junto ao ministério. Porém, ele não aceita. Ele diz, longe de mim desistir. Porque se eu desistir, eu vou estar dizendo que eu sou culpado. Eu não sou culpado. Os amigos de A.A. Allen vai dizer que ele não estava mais com esse vício sobre a vida dele. Apesar da história narrar que ele tinha alguns pecados de estimação, e era um dos itens que ele haveria de deixar. Era para ele reconhecer que em todo o tempo Deus era grande, era para ele reconhecer que em todo o tempo da sua vida ele tinha que colocar o corpo dele à disposição de Deus. Agora, a história vai narrar que ele chegou no seu ápice. Porém, como ele teve muito sucesso, como ele alcançou muitas coisas, agora no seu final, muitas pessoas vão ter se afastado dele. Muitas pessoas vão ter o abandonado. Porque o sucesso dele, ao invés de atrair, agora estavam afastando as pessoas. Porque ele pregava sobre cura, ele vai começar a ideia de pregar sobre prosperidade, e ele vai utilizar como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. A.A. Allen
mesmo sendo muito amoroso, mesmo sendo extremamente zeloso pelo ministério. Ele foi vencido por uma calúnia. E a calúnia, de fato, imobilizou o seu corpo. E ele começou a sentir-se muito mal. Ele vai ter um problema no joelho, uma artrite no joelho. Ele vai passar por inúmeros procedimentos. Ele vai chegar a fazer uma cirurgia, porém, ele vai falecer com 59 anos de idade. Os médicos covardemente colocam que ele faleceu como alcoólatra, pois usou álcool em excesso. Outros vão tentar provar a inocência dele. E a história vai narrar também que tentaram fazer com que ele sumisse da história, fazendo com que os testemunhos de milagres, os filmes, as gravações da rádio, porque ele teve uma rádio, a congregação que ele tinha, o espaço de milagres, as casas de milagres que ele tinha, sumissem do mapa, tentando fazer com que ele nunca tivesse existido. Mas ele, para aquilo a qual Deus propôs para a sua vida, de fato, ele foi um homem de milagre. E ele buscou cumprir na íntegra, ao pé da letra, tudo aquilo que Deus propôs para a vida dele. Encerramos essa série Generais de Deus com aprendizado. Ninguém é infalível, ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas e imperfeições. Porém, a partir do momento que nos colocamos à disposição de Deus e prosseguimos para o alvo, como Paulo vai dizer, para o prêmio soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, não temos como olhar para trás. E como Paulo vai dizer a Timóteo, aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida. A partir do momento que entendermos que o que Deus tem para nós é algo sobrenatural demais, romperemos nações, alcançaremos status para ganhar alma para Cristo, alcançaremos grandes e alcançaremos pequeno. De fato, Allen, Asa Alonso Allen, ele foi um instrumento de Deus. Ele chegou aí ao México, chegou aí a Cuba, porém, ele é lembrado até hoje como homem de milagre. Como eu e você queremos ser lembrados? Cabe a nós a disponibilidade que temos para fazer aquilo que Deus tem e propôs para nós. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e partilho dessa experiência única que foi esse livro Generais de Deus. Que aprendizado valioso, que momento gratificante para a minha vida. Espero que por intermédio da mesma eu tenha conseguido de alguma forma contribuir para o seu crescimento. Certo é que não dá para falar tudo, mas dentro do que foi proposto, conseguimos expressar a nossa alegria. A paz do Senhor a todos. Breve voltaremos.